Fala aí pessoal, professor Sérgio Pisotti aqui, tudo bem? Nesse vídeo iremos aprender como construir uma atividade no Google Forms. É mais uma ferramenta do Google que nos permite, junto com a tecnologia, maior interação com os nossos alunos. Nesse vídeo, basicamente, nós iremos construir uma atividade com os alunos, com questões múltiplas escolhas e dissertativas. Iremos aprender como enviar essa atividade para os alunos, como ver a resposta dos alunos e como oferecer aos alunos uma correção automática dessa atividade, avaliação, enfim. Também nós iremos aprender como fazer essa atividade mais atrativa visualmente para esse aluno. Assim, são diversas as possibilidades de uso dessa ferramenta, né? Podemos criar uma atividade, um jogo, um quiz, né, por exemplo, uma avaliação, enfim, basta ser criativo. Sem mais, vamos ao vídeo. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente tem que ter uma conta no Google, né? Um e-mail. E aí, quando você tem esse e-mail já no seu computador instalado aí, você vai colocar no Google, né, na página do Google, e você vai pesquisar aí essas 9 bolinhas aqui, ó, dos aplicativos do Google. Clicando aí nas 9 bolinhas, vocês vão se direcionar para o Drive, o Google Drive. No meu caso aqui, eu já tenho uma atividade pronta, tá? E eu quero transformar essas questões aqui dessa atividade para o Google Formulários, né? Meus alunos irão receber aí essas atividades, então eu quero também ofertar essa possibilidade deles responderem para o Google Formulário. Então, já estou aqui no Google Drive, tá? O Google Drive é uma ferramenta de armazenamento, é como se fosse uma parte do seu computador virtualmente, né? Você consegue guardar pastas, arquivos, enfim. Aqui já no Google Drive, nós vamos clicar aqui no botão Novo e vamos clicar na opção Formulários Google. Aí vai abrir uma aba aqui. Nessa aba aqui do Google Formulário, né, nós temos um título inicial que deve ser o título do seu formulário. Por exemplo, aqui no meu caso é uma atividade, né, da atividade 14 e 15 de Geografia, nono ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, nono ano, atividade 14 e 15 de Geografia. Aí aqui na descrição desse título, você pode colocar, respondam as questões abaixo. Aí eu tenho aqui embaixo, ó, a primeira pergunta. Eu posso fazer direto, sem ter aqui um guia, né? Sem ter uma atividade pronta. Eu posso criar atividade diretamente aqui. Eu posso criar uma pergunta. Quem descobriu o Brasil? Colocar aqui umas opções. Mas como a minha intenção é fazer uma atividade, né? Um Google Formulário para uma atividade já pronta, para ofertar mais uma opção para o aluno, então eu já vou me guiar por uma atividade já pronta que eu tenho. Então, olha só, eu vou lá para a minha atividade, né? Eu tenho aqui todo um texto e depois eu tenho umas perguntas. Então, aqui para a atividade, eu vou pegar a primeira pergunta. Eu vou copiar aqui, ó. Copiei a primeira pergunta. Então, venho aqui com o botão direito do mouse e clico em copiar. E vou aqui na pergunta e vou colar a pergunta. Tá? Aí apareceu a pergunta aqui. As alternativas, a mesma coisa. Eu não preciso copiar uma por uma, eu copio todas as alternativas, dou um Ctrl C ou clico em copiar e vou direto lá no formulários, venho na primeira opção e dou um Ctrl V. Já aparecem todas as opções aqui, tá? Agora, olha só, eu quero que o aluno responda essas perguntas e também tenha como saber se ele acertou e errou, né? Eu quero gerar como se fosse um teste, com pontuações. Eu tenho aqui nessa atividade 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Então, vamos colocar cada pergunta valendo 2 pontos, então nós vamos chegar a um total de 10 pontos. Aí, eu venho aqui em configurações, eu já aproveito até para fazer essa parte, eu costumo fazer isso aqui bem no início, tá? Eu coloco aqui em apresentação, a mensagem de confirmação é lá aquela mensagem que o aluno vai receber no final do questionário. Sua resposta foi registrada, né? Você pode manter essa resposta, essa frase, ou você pode colocar uma outra frase. Obrigada pela resposta. Um exemplo, tá bom? Aí você vem aqui também, você pode salvar, né? Aí você volta aqui na engrenagem, na configuração, e vai clicar para transformar essa atividade em uma atividade que gere resultado, pontos.
nós vamos transformá-la num teste. E aí, só você ativar aqui essa aba aqui, ó, para transformar em teste. Ativou. E aí, você consegue liberar a nota desse teste imediatamente após o envio ou depois de uma revisão sua. Eu costumo colocar logo imediatamente após o envio. O aluno enviou a atividade e aí ele já consegue ver qual a nota dele. Bom, aí tem outra opção aqui, ó. As pessoas que responderam podem ver as perguntas erradas, podem ver as respostas corretas e podem ver os valores das questões. Né? Se você quiser desmarcar alguma opção, fica a seu critério. Se você também tiver uma dúvida, o que significa isso? Bota aqui, ó, identificar as perguntas respondidas incorretas. Você vai conseguir tirar sua dúvida referente a alguma informação que você talvez não saiba o que é. Bom, salvei. Já criei o meu teste. Então, olha só, coloquei a primeira pergunta. Essa pergunta ela é múltipla escolha. Poderia ser uma pergunta aqui, né, com uma caixa de seleção, com uma resposta curta, um parágrafo, enfim. É muito bom também nós começarmos a atividade sempre perguntando o nome do aluno. Né? Então eu volto aqui, lá no título, antes dessa pergunta, né? Aqui, ó, antes dessa pergunta aqui no título, e vou clicar nesse mais aqui, ó, que eu vou adicionar uma pergunta. Então aqui nessa primeira, ó, eu criei uma pergunta antes da que eu tinha feito. Ó. Aqui eu vou colocar o nome do aluno, 2 pontos. Como é nome, eu posso colocar aqui uma resposta curta, ele vai só escrever o nome dele aqui. É uma pergunta obrigatória, porque eu quero que o aluno tenha que colocar o nome dele aqui, não pode deixar de esquecer. Então, se ele não colocar, ele não consegue avançar. Debaixo do nome, vamos supor que essa aqui é uma atividade para o 9º ano e eu tenho 2 turmas, a 901 e a 902. E aí eu gostaria que os alunos respondessem nesse mesmo formulário as 2 turmas, né? Então, eu vou perguntar a turma também. Eu vou clicar uma nova pergunta aqui e vou escrever turma. Ó, turma. 2 pontos. E aí, se eu tenho 2 turmas, como é o caso aqui, por exemplo, a 901 e a turma 902. É uma resposta obrigatória, não é uma resposta que faz parte do teste, né? Mas é uma pergunta aqui obrigatória. Então eu vou colocar aqui, já coloquei minha primeira pergunta, já coloquei o nome, título, nome, turma, agora eu já tenho aqui a primeira pergunta. Aí vou para a segunda pergunta, estou aqui na primeira, sendo que antes de ir para a segunda pergunta, eu vou colocar aqui logo a resposta correta dessa pergunta. Né? Então, olha só, observando o mapa do continente europeu, qual o maior país do continente europeu? Espanha, Inglaterra, França ou Rússia? A resposta correta aqui é a letra D, Rússia. Então, venho aqui, ó, resposta correta, clico aqui e marco a opção certa. Ó, Rússia, ficou verdinho, ó, tá certo, e coloco o ponto dessa questão, 2 pontos. Ó, 2 pontos. Eu falei que seriam 5 questões, cada uma valendo 2 pontos, total de 10. Concluído. Bom, e é uma pergunta obrigatória, o aluno não pode deixar de fazer ela. Bom, avançando para a questão 2. Adicionar pergunta. Vou lá nas minhas atividades, copio a pergunta, né? Ctrl C. Volto aqui no meu formulário e clico aqui, copio e colo aqui no formulário. Né? Vamos lá para as outras opções. Letra A, B, C e D, dou um Ctrl C, né? Ou clico com o botão direito do mouse aqui e copiar. Vou no meu formulário e aqui na primeira opção e colo. Ele já vem com todas as opções certinhas, A, B, C e D. Então, olha só. Qual é o elemento geográfico natural que delimita o continente europeu asiático? Então, nesse caso aqui, a resposta certa é a letra C, Montes Urais. Então, venho aqui, ó, a resposta correta, letra C, Montes Urais. Concluído, né? Boto a pontuação, não posso esquecer de colocar a pontuação. 2 pontos, concluído. Terceira pergunta, clico em mais. Né? Quais os mares que separam o continente europeu do asiático? Venho aqui, colar a pergunta, colei a pergunta. Volto lá na atividade, dou as 4 opções e colo aqui também. Letra A, B, C e D. Aí eu vou colocar a resposta correta, que é a letra B. Então, clico aqui. Você não pode clicar aqui, galera. Ó, você não vai conseguir marcar. Você tem que clicar aqui em resposta correta, clicar a letra B, colocar a pontuação, que são 2 pontos. Ó, 2 pontos e concluído. Vamos para a quarta pergunta. Olha só. O que é considerado um país de nações transcontinentais? Você... Aí eu colo aqui
e volto aqui nas alternativas. Selecionei todas, Ctrl C, venho aqui e dou um Ctrl V, colei tudo. Qual é a resposta correta aqui? É letra A. Eu coloco aqui a pontuação, 2 pontos. Concluído. Eu estou esquecendo de colocar aqui, que é obrigatória. Vou ativar aqui também. Mais uma pergunta. A última pergunta, né? Ctrl C, Ctrl V. Volto lá, copio as alternativas. Ctrl C, Ctrl V. Bom, aqui vou colocar a minha resposta, né? Letra C, resposta, e coloco número valendo 2 pontos, concluído. Bom, galera, aqui eu finalizei a atividade, está finalizada. Como que eu posso agora melhorar essa atividade mais bonitinha, vamos dizer assim, atrativa para o aluno? Então você vem aqui em personalizar tema, tá? Personalizar. Sem falar que você já pode enviar, se você não quiser enfeitar a atividade, você já pode enviar assim mesmo. Como é que eu faço para enviar? Eu venho aqui em enviar, tá? Você pode enviar para o e-mail do aluno e você pode vir aqui, ó, nesse símbolo aqui do link, ó, e copiar o link. Você observe que o link está extenso, comprido. Se você clicar aqui, ó, o URL curta, que é o link curto, né, ó, o endereço ele encurtou o link. Aí você vem aqui embaixo, ó, e copia. Copiou e manda para a turma dos seus alunos, ou então vai até algum fórum de alguma plataforma, chat que você participa, em alguma plataforma que você participa e posta o link lá. Ou envia para o celular do aluno, ou envia para o e-mail do aluno, enfim, as ferramentas de compartilhar esse formulário são variadas, né? Agora, se você quiser ver o formulário também, aqui, ó, é só você colar o link aqui na barra de endereços. Você clicar Enter, que você vai ver o seu formulário, como que o aluno vai visualizar. Outra forma de você visualizar, né, já criamos o link, né? Outra forma de você visualizar o teu formulário como ele está pronto é você clicando nesse olho aqui que você consegue visualizar. Ó. Bom, visualizamos o formulário, eu posso até responder para fazer um teste, mas antes nós vamos fazer a parte aí do design, aí, vamos enfeitar esse formulário, né? Temos aqui uma opção personalizar tema, né? Nessa arte aqui. E aí você pode escolher uma imagem para colocar no cabeçalho. Você pode escolher uma cor, pode mudar aqui a cor, ó, amarela, pode escolher um plano de fundo, um estilo de fonte. Ó, essa fonte aqui é uma fonte básica, você pode escolher uma mais formal, você pode escolher uma mais divertida para os alunos. Eu gosto de usar bastante essa daqui. Você pode escolher um tema aqui também, ó. Escolher uma imagem aqui, você pode escolher um tema já personalizado, trabalho escola, já vem várias opções aqui, ó, livro aqui, olha. Eu gosto muito de trabalhar em geografia com essa daqui, ó, inserir tema, e aí ele já vem com todo, ele já personaliza até as cores, ó, tudo azul por causa da terra, direitinho. Aí olha como é que fica, o aluno vai receber, ó, vou clicar em visualizar, ó, olha que legal. O aluno tem que colocar o nome, a turma. Vamos fazer aqui um teste para ver como é que fica. Nome, teste, turma 901. Aqui, vamos responder aleatoriamente, mas eu vou responder tudo certo, só para poder ver lá o 10. Ó. Enviar. Aqui, ó. Obrigado pela resposta. Obrigado pela resposta. Ver pontuação. O aluno vê assim, ó. Ver pontuação. Ele tirou 10 de 10, ele acertou todas. Então, se ele tivesse errado, ia aparecer aqui uma outra forma para ele, né? Vou dar um exemplo aqui. Enviar outra resposta. Ó, teste 2, turma 1, Espanha, mar Mediterrâneo, marcar tudo A aqui. Bom, enviar. Ó, ver pontuação. Ele acertou 2 de 10. Então, ó, estava errado. Aqui, ó, a resposta correta é a Rússia. Ó, resposta correta é Montes Urais. O aluno consegue ter um feedback da sua atividade. Voltando, nós podemos personalizar mais ainda. Se você tem alguma imagem aí de alguma personalização do seu trabalho, como avatar, essas coisas do tipo, você pode fazer o upload dessas imagens aí para colocar. Eu já tenho aqui, eu uso alguma aqui, ó, que é essa daqui, atividade. Ó. Inserir
Já vem prontinho aqui. Olha como é que fica bem personalizada a atividade, galera. Fica bem atrativa, assim. Ó, olha que legal. Olha como é que o aluno recebe essa atividade. Olha como é que fica. Ó. Aí ele só responde a atividade e você consegue visualizar depois as respostas. Bom, aí galera, para que eu possa ver a resposta, já peguei o link, copiei, mandei para os alunos. Agora eu quero ver as respostas. Eu volto no Google Drive, ó, volto no Google Drive aqui. E aí, galera, logo aqui no meu Google Drive vai estar aqui, ó, salvo. Ele salva automaticamente. Tudo que você faz, ele vai salvando. Você não precisa se preocupar com isso. Vai estar aqui salvo o formulário. Eu clico em cima dele, abrir, né? Quando eu abro ele aqui, tem as perguntas que eu fiz. Eu vou visualizar as respostas. Olha só, tem 2 respostas já. Foi aquele teste que eu fiz, né? O teste 1 e o teste 2. Se eu clicar aqui nas respostas, eu consigo ver, ó, olha que interessante, quantas pessoas responderam, né? Qual foram o nome das pessoas que responderam? A turma, tudo da 901, ou seja, 100% da 901 responderam. As respostas, né, você consegue ter aqui uma avaliação. Por exemplo, se você tem essa questão falando sobre o mapa do continente europeu e você tem que 50% da sua turma errou essa questão e 50% acertou, você tem que tentar trabalhar um pouco mais esse conteúdo porque, né, 50% da sua turma errou esse conteúdo. Então você tem que voltar nele para fazer uma revisão. Ou uma revisão com esse grupo aqui que você consegue identificar através dos nomes. Qualquer pergunta que trabalhe com algum conteúdo, alguma habilidade, e você conseguir identificar isso, eu estou trabalhando essa habilidade nessa pergunta. Os alunos não conseguiram entender. A minha pergunta está boa. Estou sendo claro na pergunta e o aluno não está conseguindo entender, bom, eu tenho que retornar nessa questão para tentar trabalhar mais ela, e aí você consegue, através da avaliação de uma atividade, né, conseguir ajustar o aprendizado do aluno. Você consegue ter a lista com o nome de todos os alunos que fizeram as atividades, qual a turma está mais participativa, qual a turma está menos participativa. Eu posso transformar isso daqui numa planilha. Isso aqui já vem com vários gráficos interessantes, com todas as respostas, né? Cada pergunta gera um gráfico. Agora, eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue transformar essas respostas numa planilha, né, do Excel. Então, a gente pode clicar aqui, ó, em criar planilha. Olha só, criar planilha. Ele vai criar uma nova planilha com o mesmo nome da atividade, ó, criar. Essa planilha já vai ficar tudo sendo salvo no seu Google Drive. Você não precisa se preocupar com ficar salvando. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, a data da pergunta, né, a data da resposta do aluno, na verdade, é o dia 27 de maio, 9 horas e 10 minutos. Um aluno respondeu, 9 horas e 11, o outro aluno respondeu. A pontuação de cada aluno, ó, esse aluno aqui tirou 10 de 10, esse aqui errou bastante, né? O nome dele, a turma dele, as respostas do aluno, e aí você pode, através do Excel, trabalhar mais ainda esses dados. Né? Consegue avaliar mais ainda, por meio de dados, né, quantitativo, essa aprendizagem do aluno. Bom, galera, é óbvio que a aprendizagem ela não dá para ser avaliada somente por dados quantitativos, né? O ideal é a junção daquela questão subjetiva, do olhar do professor, junto com os dados quantitativos para que o processo se torne mais completo possível. É isso aí, galera. Finalizamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como fazer esse tipo de atividade. Se tiver mais alguma dúvida, pode botar aqui no comentário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, abraços e fui!